Sim, ele gravando, eu falei, Ô, nossa, não professor, acredito. você sabia que o Matheus Henrique, ele é conhecido como Mamite? Eu não sabia de nada disso, não. Pois é. Eu fico quieto. Ô, não sou o nosso pai Que de pet, história não. é essa? Coisas de Breverto, né? Galera, vamos falar de uma coisa que eu acho que vocês vão curtir. Afinal de contas, é isso a disciplina, né? A disciplina, ela Opa, tô aqui fala de sim. Só programação rapidinho, 2 palitos, tô orientada a tendo objetos. meio que um bagulho aqui. Eu espero. Opa, calma aí, desculpa, senhor. É que eu tô no meio do trampo e o cara chamou eu. Pera aí, 2 palitos. Vou mutar aqui. Desculpa te atrapalhar, professor. Um beijo no Não, coração. tranquilo, cara. Faz parte, é assim que rola. Aí o que acontece? A gente vai iniciar hoje realmente falar de orientação a objeto. Então vamos começar a falar sobre, conversar sobre, que eu acho que é muito importante. Eu fico muito feliz, agradeço por demais a conta ver a carinha de vocês. Eu acho que essa ação de abrir as câmeras, eu sei que é muito invasivo, porque a gente está entrando dentro do lar de cada um. Eu sei porque eu entro no de vocês, vocês estão entrando no meu lar também, então é legal que a gente está se abrindo e se expondo, mas a gente está fazendo pela demanda da necessidade, não porque é divertido, é legal, é minha casa eu quero mostrar ou qualquer outra coisa do tipo, né? Vamos começar a falar sobre orientação a objetos, né? E a ideia de orientar a objetos é uma coisa muito interessante. Eu gosto sempre de começar essa conversa, e aí quem já ouviu isso aqui vai achar engraçado, porque eu sempre uso esse exemplo, porque na verdade foi assim que aconteceu comigo. Quando eu terminei, né, o meu ensino médio, eu fiz ensino médio técnico, né? Eu programava em linguagem Delphi, achava que sabia programar bem, porque já tinha feito estágio, já tinha desenvolvido, e aí você faz programação, desenvolve, você fala, pô, tô manjando, sou o cara. E aí você realmente acha que você sabe, né? E aí é legal nesse momento porque a gente precisa passar por algumas provações para dizer que a gente nunca sabe o suficiente, a gente está em constante aprendizado. E aí esse momento foi legal, porque eu fui fazer uma entrevista para fazer, eu tinha entrado na FATEC, eu sou ex-aluno também, eu tinha, através da FATEC, eu tinha conseguido uma entrevista de estágio, e eu entrei, né, nessa entrevista achando assim, manjo pra caramba, o cara tá pedindo programador Delphi, eu manjo. Aí eu chego lá no local, é uma casa, literalmente é uma casa, tem uma mesa de jantar de madeira, piso de madeira a casa, é uma casa bem bonita, não era mobiliada, né? Eu cheguei, olhei uma sala vazia, uma mesa de jantar com uma cesta de frutas e frutas de cera em cima. O cara me recepcionou lá e falou: senta aqui. Aí sentou, conversou, perguntou quem que eu era, o que que eu fazia, onde eu tinha feito estágio, o que que eu tinha desenvolvido. Eu achei legal a entrevista. Eu falei, pô, tá rodando legal a entrevista, né? Porque eu tô indo com uma recomendação, disseram que seria legal para ele que eu fizesse estágio lá, porque era um cara bacana. E aí eu falei, pô, legal, tá tranquila a entrevista. Aí ele vira assim, vamos fazer um teste? Aí eu falo, vamos. Aí eu olhei assim para o lado, né? Pensei, teste, o cara vai me botar na frente do computador, vai pedir para eu fazer alguma coisa em programação, né? Aí ele falou, só um minutinho. E levantou e saiu. Aí eu ouvi ele falando lá dentro com algumas pessoas que eu não sabia quem era ainda. E de repente ele me volta com um papel, com uma caneta, e coloca na mesa, empurra para mim e fala assim: anota aí. Aí ele falou assim: eu queria que você fizesse um programa e começou a olhar para o lado, cara, viajando, literalmente viajando. E vendo, olhando, e, e nada do cara começar a falar. E por acaso é o Abiratã, sabe de quem eu estou falando, é o Capitão Calisto, começou a fazer a entrevista comigo. Na época não era capitão mais, né? Já tinha saído. E ele começou a fazer a entrevista comigo. Calistão olhando para um lado, para o outro, assim, olhou para a cesta de frutas, né? Falou assim: bem, você programa em Delphi, né? Sim. Você manja orientação a objetos? Sim. Bolhufas, né? Eu achava que sabia, mas eu não sabia, né? E aí ele falou: então tá bom, anota aí. Eu quero que você crie uma cesta de frutas
que pode receber qualquer fruta. E a fruta, vamos pegar, e pegava uma fruta lá, essa aqui isso aqui parece para mim uma maçã. Eu quero que você coloque a cor da maçã, o tamanho, o peso. Eu quero que a laranja você coloque tais características. Eu quero que o melão você coloque tais, que a uva você faça isso. E ele começou a falar desse jeito. Eu fui anotando tudo, né? Anotei, aí ele virou, tá bom? Pode fazer. Aí eu olhei para o lado e ele falou, não, pode fazer no papel. Se precisar de mais papel, eu vou lá buscar. Cara, eu comecei a escrever um negócio, né? Eu parei, olhei, falei assim, bem, como que eu vou fazer uma cesta de frutas, né? Aí começou a brincadeira, cesta de frutas, cara, como que eu posso fazer uma cesta de frutas? Pô, que vai guardar banana, laranja, maçã, melão, uva. Cara, como que eu vou fazer essa birosca para que um programa desse? Qual a insanidade do cara em fazer uma pergunta dessa? Por que ele me perguntou um negócio desse? E eu fiquei realmente, né, naquele momento, sem entender. E foi muito bacana. Na época, eu criei uma solução bem esquematizada, não era a melhor solução, mas foi uma solução bacana. Eu usei arrays de tipos diferentes e uma matriz para ir marcando pontos e totalizando. Fiz o negócio lá, usei uns métodos, umas funções, criei lá na linguagem Delphi, ele separa funções e procedimentos, né? A gente tem functions e procedures. E aí eu peguei, montei e resolvi. Tanto é que depois eu fui contratado e foi lá que eu fiz a minha carreira profissional nessa empresa daí, fiz o meu desenvolvimento profissional lá, programando, e foi muito legal. E aí eu achei muito interessante essa história e eu guardei ela para mim, porque anos depois, e assim, alguns anos, uns 2, 3 anos depois, eu comecei a estudar cada vez mais programação, e aí chegou no momento do estudo de programação orientada a objeto, que eu achava que eu sabia, mas eu percebi que realmente era muito raso, né? E aí eu comecei a estudar esse tal, né, paradigma de orientação a objetos. E aí você fala assim, beleza, estou estudando orientação a objeto. E aí eu terminei de estudar a bendita da orientação a objetos, né? E aí eu percebi, e eu lembrei, né? Falei, meu Deus do céu, cara. Se eu tivesse naquela entrevista hoje, com o que eu sei de orientação a objeto, e não foi nada muito profundo, exatamente essa teoria que a gente vai ver agora, eu tinha feito tudo diferente, tinha feito, talvez poderia até escrever mais, mas seria muito mais fácil de resolver. Eu senti muita dificuldade, foi assim, um esforço muito grande para desenvolver um código, né? É muito trabalhoso. E assim, os testes que são feitos, testes de programação em papel, são bem complicados de serem avaliados, porque o cara tem que entender a tua lógica e ele vai executar aquilo dali fazendo o famoso teste mesa, passo a passo, e vai dar uma resposta e funciona. E a gente testa assim. Não pense que programadores iniciam a programação direto no computador. Muitos programadores fazem o programa fora do computador, testam fora do computador, rodam o programa fora do computador para depois codificar, né? Então, isso é uma coisa muito comum. E aí eu percebi que a orientação a objetos, ela traria benefícios. E aí eu aprendi a gostar muito da orientação a objetos por causa dessas ideias que ela nos traz. Orientar objeto é uma coisa bem legal. A gente tem que pensar assim. Eu tenho que estar aberto, e é uma proposta muito importante. Eu peço para todo mundo que estiver ouvindo isso, ouça com carinho. A gente tem que se abrir a mente para você aceitar uma nova forma de fazer as mesmas coisas que a gente já faz. Então, a gente pode escrever todos os códigos que a gente fez até hoje de uma outra forma. E aí a gente vai mudar a forma ou o paradigma da programação. Hoje a gente está programando em Java, a gente já programa orientado a objeto. Isso daí é normal, isso daí já acontece. Só que a gente não percebe essa orientação a objetos. Mas muita coisa do que a gente faz, a gente segue o paradigma da programação estruturada. Então a gente tem um programa que ele é top-down, né? Ele começa em cima
Ele vai sendo executado passo a passo até um final. Ele pode ter alguns momentos que ele faz um desvio e volta, que são os nossos ifs, e ainda a gente pode ter algumas repetições, os nossos laços. Isso daí fica muito a cara de um fluxograma. E aí a gente, com um fluxograma, é literalmente o que a gente faz, né? Estruturado. Agora, a gente viu há pouco tempo a programação modular. O que a programação modular nos deu? Ela deu a capacidade da gente quebrar o nosso programa em pequenos trechos de código, e esses pequenos trechos de código, eles são estruturados. Isso daí é uma verdade. A gente ainda está programando estruturado. Aí eu falo para você, legal, agora você aprendeu orientação a objeto, você vai deixar de programar estruturado? Nunca. Você não deixa de programar estruturado. Você vai aplicar sobre a programação estruturada a programação orientada a objetos. Você vai aplicar o uso de objetos. E aí vamos falar, né? A gente está falando de objeto. Mas que diacho é esse ter de objeto, né? O que é isso? A gente fala objeto. É uma cadeira é um objeto, uma caneta é um objeto, um computador, uma TV, uma caixa, uma pessoa, um carro, um funcionário, um docente, um aluno, uma disciplina, uma nota pode ser um objeto. Então, a gente pode fazer um objeto e ele representa algo que a gente está vendo, né? Então, o objeto nada mais é do que literalmente a representação de algo que a gente tem no nosso mundo real. Então, por exemplo, se você olhar ao seu redor e você observar, por exemplo, eu estou aqui no nosso laboratório de informática, eu dou uma olhadinha aqui ao meu redor, eu consigo ver cadeiras, porém eu aposto, todos nós estamos vendo cadeiras. Alguns estão sentados em suas cadeiras aí nas suas casinhas, e eu aposto que as cadeiras não são iguais a essa. Podem ser parecidas, podem até ser iguais, mas pode ser de cor diferente, de tamanho diferente, não ser esse pé único, ser pés, ter 4 pés, ser de rodinha. A gente tem várias possibilidades. Então, uma cadeira, ela pode ainda assumir várias formas, a gente pode ter várias cadeiras. Uma caneta, por exemplo, coisas que nós de programação pouco temos, né? Você pega, eu deixei uma de propósito, tem uma caneta aqui, e aí você tem uma caneta. A caneta pode ser utilizada como um ótimo exemplo de um objeto. Você tem uma caneta, você tem um lápis, você tem um computador. Tudo que nos cerca, nós podemos chamar de objetos. E aí é que está a grande sacada da orientação a objeto. Então, se eu posso classificar tudo que eu vejo, tudo que eu toco como objeto, pensa da seguinte forma. Eu consigo, então, representar o meu mundo real, né? Porque lembra quando eu falei lá da minha entrevista de estágio, que o cara chegou e falou para mim assim, olha, eu monto uma cesta de frutas, e essa cesta de frutas pode receber qualquer tipo de fruta, só que eu quero que você cadastre essas frutas diferentes. Sim, se você utilizar a técnica de orientação a objeto, né, você vai conseguir fazer isso muito fácil, muito tranquilo. E é muito legal e é um exemplo que a gente implementa aí mais para frente. No decorrer do curso, a gente vai fazer essa implementação. Mas é muito legal você imaginar o seguinte: se você pegar e olhar para o seu redor, você vai enxergar várias coisas, né? Por exemplo, se você estiver no seu quarto, você vai enxergar lá sua cama, seu guarda-roupa. Se você tiver uma escrivaninha com uma cadeira, você vai ver a escrivaninha, a cadeira, talvez o teu celular ou o teu computador, teu notebook, alguma coisa assim você está vendo. Ah, eu estou na sala. Bom, você vai ter o seu sofá, a estante, a TV. Você está na cozinha, você vai ter uma mesa, você vai ter cadeira, fogão, geladeira. Então, você tem várias coisas que cercam você no mundo, né? E isso daí são coisas concretas, a gente consegue ver, enxergar, colocar à mão, são coisas palpáveis, né? E aí é onde começa a nossa identificação. A gente tem objetos que são concretos, que a gente pode tocar, palpar, e a gente tem objetos que não são concretos, né? Por exemplo, um exemplo bem bacana, que não é concreto, a disciplina nossa. A nossa disciplina, ela pode ser um objeto, eu poderia criar um objeto para representar a nossa disciplina? Poderia. E aí você fala assim, como assim ela não é concreta? Ela existe, sim, ela existe, mas ela é um conceito, né?
Não é algo que eu fale para você, por gentileza, pegue a disciplina de programação orientada a objetos e mova 30 centímetros para a sua esquerda, pois ela está atrapalhando o fluxo de passagem aqui. Você não consegue pegar, né? Ela não é palpável, ela é literalmente um conceito. Então, isso daí é uma coisa muito interessante. Existem coisas que são concretas, por exemplo, a cadeira é concreta, né? A pessoa que a gente está falando é concreta, o cliente é concreto, a gente consegue, né, chegar lá e falar, isso aqui é um ser, é uma pessoa, isso aqui é uma caneta, isso é uma cadeira, é algo palpável, algo que você consegue realmente ver e ter a sensação em tocar, né? Você colocar o dedo e identificar que aquilo é real. Mas uma disciplina é algo abstrato. Então a gente tem objetos reais e objetos abstratos. E a gente consegue representar também esses objetos abstratos na programação. E aí a gente vai ver vários passos que vão nos levar a fazer alguma coisa que eu acho que vocês vão curtir bastante. Então vamos começar aí a entender um pouco, né, a nossa brincadeira. O que a gente vai fazer hoje, né? A gente vai começar aí com uma introdução um pouco mais prática. Eu acho que através de exemplo fica mais interessante. Então a gente vai começar a ideia de entender o que a gente está falando de programação orientada a objetos em si, né? A orientação a objetos, né? Ela é chamada de paradigma. Por que ela é chamada de paradigma? Porque é uma forma de pensar, né? É uma forma de desenvolver seus programas. Não quer dizer que você vai ter que, sei lá, eu preciso agora colocar um plugin no meu navegador, colocar uma biblioteca a mais, colocar um package. Não importa, você não vai ter que fazer nada. A única coisa que você vai fazer é mudar a forma com que você escreve o teu código. E aí você pode falar assim, nossa, então quer dizer que as coisas vão mudar? Bem, em partes. Por que eu falo em partes? Porque você pode utilizar programação orientada a objetos, assim como você utilizava programação estruturada, para fazer o mesmo exato programa. Então a gente consegue criar a mesma solução. Para o usuário final, pode ser até um momento de ficar transparente isso daí. Mas se eu consigo fazer exatamente a mesma coisa, por que eu vou utilizar essa birosca? Então, por que eu vou utilizar a orientação a objetos se eu consigo fazer da forma que eu já vinha fazendo? Porque facilita. Então, é incrível como a gente, inicialmente, ela pode até parecer um pouco mais difícil, ser um pouco mais chata de ser desenvolvida, mas logo depois que você começa a programar, você começa a ver que a tal ideia de criar objetos se torna muito plausível e é muito interessante, é muito mais fácil de você criar um objeto para representar alguma coisa do que criar uma estrutura que represente o objeto que você quer no mundo real. Então, você vai ter que fazer uma estrutura complexa, cheia de artimanhas e artifícios, para não chamar de gambiarras, para fazer com que aquele trecho de código represente aquilo que você quer. Se você criar um objeto, esse objeto já vai ser desenhado para representar aquela coisa, né, do mundo real. E isso daí é muito importante para a gente. Nós temos dois conceitos que precisam ser entendidos. Nós temos objetos, e a gente já falou o que são os objetos, são coisas que a gente pode ver, tocar, ou é algum conceito, então, ou ele é um objeto concreto, ele é um objeto abstrato, e a gente tem um outro negócio dentro da orientação a objeto chamado de classes, né? A gente programando com Java, a primeira coisa que a gente vê é um tal de class. E a gente fala, pô, beleza, eu estou fazendo uma classe, mas o que é uma classe, né? Dentro da orientação a objeto, a classe ela pode ser entendida como uma receita de bolo. Isso eu acho que a designação mais conhecida e mais fuleira que eu poderia dar, né? Aquele negócio. Classe é uma receita de bolo, o objeto é o bolo. Então, a classe é o conceito, o objeto é o realizado, né? a instância concreta do conceito. Você poderia falar, então, que uma classe é um conjunto de regras ou de coisas, vamos colocar bem abstrato, né? De coisas que geram um objeto. É isso daí, literalmente. Então, a classe é o nosso modelão. Eu falo ainda mais, né? Quando você começa a programar e aí você aprende a declarar uma variável,
como que a gente declara uma variável, né? A gente coloca o tipo da variável, espaço, o nome da variável, pelo menos em Java. E aí, o que é esse tipo? O tipo poderia ser a classe. Então, por exemplo, quando a gente cria lá int x, quando eu falo int x, o meu x, na verdade, ele foi espelhado no inteiro e criou-se uma coisa igualzinha a um inteiro, né? Só que eu chamei de x. Eu dei um nome para aquele inteiro agora, ele se chama x. A mesma coisa acontece com as classes e com os objetos. A classe é o meu tipo. Então, eu poderia colocar lá uma classe, espaço, um objeto. Aí você fala assim, eita, parece que eu já ouvi isso. Vamos ver alguma coisa que a gente já ouviu, já viu mais ou menos, né? Imagina que em um determinado momento do teu código, você faz um negócio assim, import java.util.scanner. Legal. Aí você tem aqui alguma coisa, né? Não mudei nem o título, só para a gente ver. E aí você vem fazer aqui, scanner, leia. E aí eu vou parar aqui. Eu posso fazer somente isso, não posso? Posso. Não tem problema. Eu estou declarando um negócio chamado leia de um tipo chamado scanner. Perfeito. E aí vocês me ouvem falando muito assim, eu declaro meu objeto de leitura leia, eu não falo objeto de leitura à toa, ele é um objeto, e ele é para leitura, então eu dou o nome dele para leia, e ele é do tipo scanner. Só que não é tipo scanner, porque quando começa com S maiúsculo, ele é o quê? Uma classe. Então, isso daqui é a classe e isso daqui é o objeto. Então, a gente já está criando objetos desde o início. Quando a gente está programando, a gente já está brincando de criar objetos. Então, a gente tem um objeto leia do tipo scanner. É isso que a gente já estava fazendo. E aí, o que acontece, né? A gente tem que entender uma definição bem literal, acho que do paradigma, que eu acho que é legal para a gente começar a desenvolver algumas coisas a mais. Paradigma é um conjunto de regras que estabelecem as fronteiras e descrevem como resolver os problemas dentro dessas fronteiras. Os paradigmas influenciam nossa percepção, ajudam-nos a organizar e coordenar a maneira como olhamos o mundo. Essa daí é a definição literal. E aí você pode pegar e falar assim, entenda paradigma de programação como sendo uma forma, um estilo de programação, uma maneira com que você vai fazer os seus programas. E existem outros paradigmas que a gente já viu, né? A gente já viu alguns e a gente pode ver outros, né? Falando um pouco da história da linguagem, né? A linguagem Java, ela é um pouco antiga, né? Ela não é tão novinha assim. E o conceito de orientação a objeto é muito mais antigo ainda, porque Java foi escrito para ser orientado a objetos. Então, ela tinha o conceito, ela não foi criada e depois arrumada, ajustada para, né? Então, a gente tem que existem algumas linguagens que foram sendo baseadas, né? No caso do Simula 67, foi utilizado para fazer aí a base da linguagem. E aí você tem algumas linguagens também orientadas a objeto, que a gente começa com a estruturada, que é a linguagem C. A linguagem C++ ela foi reescrita, é a linguagem C reescrita, dando novas funcionalidades para que ela aceitasse essa ideia da orientação a objetos. E hoje a gente tem várias e várias linguagens que elas são orientadas a objetos. Então, Java, o Object Pascal ele se tornou, agora ele mudou de nome, né? Há muito tempo ele se chama Delphi, não mais Object Pascal. Pascal é a linguagem estruturada. Object Pascal era a linguagem e Delphi era a IDE. E aí, no decorrer do tempo, ficou-se falando tanto de Delphi, 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 que a linguagem, né, se apropriou do nome. Então, o Object Pascal se tornou Delphi. E o Python também, orientado a objetos, você tem a linguagem Visual Basic, aí você tem algumas linguagens de script, que aí as linguagens de script são delicadas, né? Se você falar de JavaScript, que não tem nada a ver com a linguagem Java, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, são duas coisas totalmente distintas.
Aí a linguagem JavaScript, ela tem a capacidade hoje de você escrever códigos orientados a objetos. Mas ela é orientada a objetos? Não, ela não é orientada a objetos. Ela tem uma técnica chamada transpilação, aonde você escreve o código orientado a objeto e por debaixo dos panos, a Engine, ela faz com que aquele código orientado a objetos se transforme num código estruturado. Então, ela não é orientada a objetos, ela é, na verdade, estruturada, mas ela tem a capacidade de você programá-la orientada a objeto. Então, tem que tomar cuidado com alguns detalhes quando alguém defende esses aspectos, tá bom? É só para título de curiosidade. Diga. Assim, praticamente há algum problema nisso? Tem a transpilação. O que significa isso? Transpilar um código é você pegar você escreve um código na linguagem, ele não é o código que vai ser compilado, ele vai ser modificado, traduzido, e aí ele gera um outro código, e esse código sim vai ser o que vai ser compilado, né? Então é esse processo. A transpilação é uma camada a mais de abstração que você tem. Então, quando você escreve, por exemplo, lá, criei um objeto na linguagem JavaScript, ele não cria o objeto assim, que nem a linguagem Java. Ele pega aquilo ali e compila e já está tudo certo. Ele vai pegar aquilo, vai transformar num código totalmente estruturado, e esse código totalmente estruturado é que vai ser compilado. Então, essa é a técnica de transpilação. Então, esse transformar é meio complicado, é meio ruim. Principalmente que linguagens de script são interpretadas, né? E aí gera em tempo real isso daí. E aí você tem perda de performance, você pode ter alguma coisa que você escreva que a linguagem aceita, mas só que a transpilação não consegue traduzir. E aí também pode dar alguns problemas bem complicados na hora da tradução para o código base original da linguagem. Mas na nossa linguagem Java a gente não tem esse problema. A nossa linguagem ela já foi escrita para ser orientada a objetos desde o início. Então isso daí já é uma das vantagens dela. Então isso facilita muito para a gente. A gente vai falar que é muito mais fácil você conversar com um cliente quando você tem conhecimentos de orientação a objeto. Quando você for fazer o levantamento dos requisitos do teu sistema na hora de desenvolver alguma solução de software, você vai chegar lá para o teu cliente e você fala, não tem problema, eu faço um laço, eu crio aqui uma struct, e aí nessa estrutura eu falo, não, a gente fala assim, eu pego o cliente eu mudo o status do cliente, o cliente eu adiciono ele a um pedido, e aí você começa a falar um pouco mais uma linguagem mais humanizada, né? Você sai de uma linguagem mais técnica para uma linguagem mais humanizada. Para quem vai desenvolver fazendo a parte da análise, né? É muito mais fácil, é muito mais tranquilo, é muito mais interessante. Eu recomendo muito esses estudos de orientação a objeto, justamente para você conseguir pensar de forma menos programática para falar para alguém. Como se você tivesse, por exemplo, o teu pai e a tua mãe não são da área de TI, não são da área de desenvolvimento, e você quer explicar alguma coisa para eles. Se você conseguir explicar alguma coisa para eles e eles entenderem, quer dizer que você está tendo uma boa comunicação com as pessoas, com os clientes. Se você explicar para os seus familiares, para os seus amigos e eles viajarem, quer dizer que a gente está falando ainda muito tecnicamente. A gente tem que baixar um pouco o nosso nível técnico para uma fala mais pontual, mais comum para que possa ser interpretada. E a orientação objeto, ela nos permite falar tecnicamente, mas ainda assim fica mais fácil do usuário final entender essa nossa fala técnica e fica bem interessante. É uma das ideias da orientação objeto, facilita bastante. Já que a programação orientada a objetos baseia-se em objetos, vamos entender mais um pouquinho deles, né? A gente tem algumas características que são bem legais que a gente precisa falar e a gente vai usar bastante, né? Quando a gente está falando de objetos, a gente tem que entender, novamente, só repetindo, que eles podem ser reais, que a gente pode tocar neles, né? Manipular, manusear, e eles podem ser abstratos. Por exemplo, um exemplo de um algo abstrato, né? Vocês lembram as paredes da faculdade, né? As paredes da faculdade, elas são feitas daqueles blocos de cimento.
correto? Aqueles blocos de cimento, eles têm o formato retangular, correto? Um bloco de cimento, né, ele tem um formato retangular. Eu gostaria que vocês falassem para mim onde você encontra um retângulo na natureza, no mundo real. Aonde você encontra um retângulo no mundo real? Diz para a dimensão, professor? Tem que ser daquele tamanho? Não, não precisa ser daquele tamanho. Tem que ser um retângulo. Aonde você encontraria um retângulo? Aonde você... Paralelepípedos em... Não, paralelepípedo é um paralelepípedo. Ele é uma pedra, né? Algumas rochas magmáticas ígneas, elas são rochas magmáticas e ígneas, né? Elas têm pelo menos um formato. Então, você falou tudo. Tem o formato, né? Campo de futebol, mas ele não é um retângulo. Eu pedi para vocês falarem para mim aonde tem um retângulo na natureza. Não é algo natural. Então, a forma retangular é um conceito. Ele é um objeto abstrato. Então, quando você fala assim, o bloco de cimento é retangular, o paralelepípedo é retangular, o campo de futebol é retangular, tá certo. Ele tem a forma retangular. Todos esses objetos que a gente falou, campo de futebol, paralelepípedo, bloco de cimento, todos eles têm o formato retangular. Mas, quando eu falo de retângulo, o retângulo por si só, ele não existe na natureza. Se ele não existe na natureza, ele é um conceito, ele é uma ideia, né, uma idealização que a gente tem de que se a gente tem dois lados menores e dois lados maiores, e eles têm ângulos de 90 graus entre eles, esses quatro lados, ele é um retângulo legal, perfeito, maravilha. Isso daí é verdade, funciona muito bem, e você fala, tá, mas aonde na natureza eu encontro um retângulo? Não encontro. Ele é um conceito. E se é conceito, ele pode ser um objeto? Pode. A gente pode ter um objeto retângulo, né? Esse objeto retângulo, ele vai existir, a gente vai criar, a gente pode manipular, porém, ele ainda é um objeto, mas ele é um objeto abstrato, ele não é um objeto real. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente está falando de objetos, porque a gente pode facilmente ser induzido ao erro. Eu fiz de propósito, eu fui maldoso, eu garanto, né? Eu peço desculpas. Eu induzi vocês a pensarem em coisas retangulares. E aí eu perguntei para vocês, me fala onde na natureza você encontra um retângulo. E vocês foram na minha. E é isso daí que a gente tem que tomar cuidado. A gente pode ser induzido ao erro. Aqui foi de propósito pela exemplificação, não foi nem por maldade, foi para a gente poder exemplificar. Mas isso é muito importante para a gente poder planejar e pensar como criar os nossos objetos. Os nossos objetos, todos eles, independente se ele é concreto ou se ele é abstrato, ele tem algumas características, né? Então, se você pensar, por exemplo, no retângulo, que é abstrato, um retângulo, ele tem uma base e tem uma altura. São os dois lados, que são de tamanhos diferentes, e a gente chama um de base, que é o maior, e a altura, que é menor, por exemplo, né? A gente poderia pegar isso aí como características. Mas eu poderia ter agora um objeto concreto. Vamos pegar agora um objeto concreto, campo de futebol. O campo de futebol, ele é retangular, mas ele vai ter também as medidas. Então, a gente vai ter a largura do campo e vai ter o comprimento do campo. Só que, além disso, a gente pode ter, por exemplo, o tipo da grama, ou o tipo do... Derek, me ajuda, o tipo do piso, o tipo do gramado, não sei o nome. Tecnicamente, eu não sei. Mas é o tipo da grama. Se é grama natural, sintética, se o tipo do chão é terra batida. É isso mesmo, senhor. Mas tem algum nome para esse negócio? Fala gramado mesmo. Apesar que, tipo, dependendo do local, fala piso, porque, tipo, então, pode ser tanto piso, de quadra, tanto de vamos colocar genérico, né? Porque aí fica piso. Aí a gente pode dizer que o piso é de grama natural, grama sintética, pode ser tablado, pode ser chão batido. Sei lá, vamos fazer um campo de futebol na rua, pode ser asfalto. Asfaltão. Pra gente brincar, não pra correr lá e ralar no asfalto. Mas olha que legal.
a gente utilizou algumas características que são similares a um retângulo, porém a gente colocou agora que existe uma outra característica, que é o piso do nosso campo de futebol. O campo de futebol, ele tem o formato retangular, a gente quis colocar os dados que formariam um retângulo, mas além disso a gente colocou o material que forma o piso dele. Legal, a gente poderia colocar também aonde ele está localizado. Poderia ser uma referência de geolocalização ou o endereço físico dele, né? E se for um endereço, a gente tem o tipo do logradouro, o nome do logradouro, ou seja, se é rua, avenida, o nome da rua, da avenida, né? Sei lá, o número, o CEP, se tem, por exemplo, proteção lateral, né? Se tem gramado, se tem arquibancada, qual a quantidade de pessoas que cabem na arquibancada, se tem iluminação, se não tem, se tem proteção em cima, se não tem, se é gratuito o uso, se é pago, se tem agendamento. A gente consegue colocar em cima de um campo de futebol um monte de características. E essas características são os nossos atributos. Então, com referência a um objeto, quando eu chamo lá, ou eu crio o meu objeto, eu crio os atributos para ele, que são as características, o que representa. Vamos pegar, por exemplo, o exemplo mais padrão que eu peguei aqui. A tardacaneta. Diga, Valério. É só uma coisa. A tela que é para estar sendo exibida é um PDF normal? É um PDF normal. Ah, tá. Pensei que você estivesse escrevendo alguma coisa. Não, eu normalmente não escrevo. Não estou codificando nada agora, não. Agora a gente vai falar. É um pouco de teoria hoje. Ah, tá. Pensei que tivesse travado, printado, sabe? Ainda não. Daqui a pouco a gente vai alternar. Beleza. Aí eu pergunto para você se está alternando, tá bom? Beleza. Por exemplo, eu peguei aqui uma caneta. É uma caneta esferográfica padrão, aquela uma mais conhecida de todo mundo. Aqui o Enem pede, tanto é que se você olhar lá, ó, é preta, ó lá a tampinha lá diz que é preta. Então essa aqui é aquela famosa caneta translúcida de tinta preta, padrãozona. E essa caneta daqui, eu queria falar para vocês assim, legal, eu tenho uma caneta e ela é um objeto, isso aqui é um objeto, e é um objeto concreto, porque eu posso, né, eu estou pegando, aqui, ó, é uma caneta, estou manipulando. Então, eu quero pegar agora essa caneta e transformar ela em um código programado, eu quero fazer com que esse objeto se transforme em um código. Para que eu faça isso daí, eu preciso primeiro fazer a elencação de alguns dados, de algumas informações, né? Quais coisas que eu preciso para projetar esse objeto caneta? Eu preciso ver quais são suas características. Então, por exemplo, essa caneta, ela é de um determinado tamanho, então ela tem aqui um determinado tamanho. A ponta dela é de uma determinada espessura. Então, eu consigo dizer o tamanho dela, digo também a espessura. Eu posso dizer a cor, que é a tinta que está dentro dela. Posso dizer também qual que é a cor da tinta. Então, só aí a gente já descobriu 3 características que eu poderia colocar para representar uma caneta. Então, com essas 3 características, eu conseguiria fazer várias outras canetas? Sim, eu conseguiria fazer várias outras canetas. E aí a gente tem os comportamentos relacionados aos objetos, né? Os comportamentos que são inerentes, que são pertencentes a um objeto, são muito importantes. O que eu posso fazer com uma caneta? Com uma caneta eu posso escrever, eu posso rabiscar, eu posso traçar, eu posso marcar, eu posso jogar uma caneta, eu posso usar ela para tirar bolinhas de papel, eu posso usá-la para, sei lá, qualquer coisa. Não vamos exagerar aí nos exemplos. Eu acho que já foi muito bom os exemplos. Então, eu posso traçar, riscar, marcar. Está aqui. É isso daí que eu posso. Eu posso usá-la para fazer uma pintura. Uma caneta, eu consigo fazer isso daí. Esses comportamentos, eles são do quê? De uma caneta. Então, se eu falar para você, olha, eu tenho um objeto que pode traçar. Quem pode traçar? Bem, eu tenho várias coisas que podem traçar, né? Fazer traços no mundo real. Um lápis pode fazer um traço, uma caneta pode fazer um traço, canetinha pode fazer um traço, mas esse comportamento de traçar do jeito que eu estou falando, ele é o comportamento pertencente à minha caneta.
Então, é um comportamento que pertence a ela, mesmo tendo outros comportamentos parecidos em outros objetos. Mas esse objeto caneta que eu tenho aqui, ele tem essa característica de ter um tamanho, ter uma cor de tinta, ter uma espessura de ponta e ele conseguir traçar, conseguir rabiscar. Eu consigo fazer isso daí, então. Eu consigo criar esse cara daqui dentro do meu código. Eu consigo escrever um código que representa essa caneta. É muito mais fácil você pensar dessa forma do que se eu chegasse para você antes do início dessa aula e falo, olha, esse daqui é o objetivo da nossa aula. Faça um programa para representar isso daqui. E aí você para e fala assim, eu consigo, claro, a gente dá os nossos pulos, mas será que vai ser a melhor forma, né? E a orientação objeto, ela já facilitou, porque ela já disse que eu tenho tais de atributos e tais de comportamentos para cada objeto. E aí começou a ficar interessante, porque eu posso, por exemplo, né, imaginar isso daqui, olha lá, a nossa caneta, então, ela pode ter uma altura, uma espessura, uma cor. E aí eu posso falar o seguinte, olha, ela tem uma altura de 10 centímetros, então o tamanho dela é de 10 centímetros, ela tem uma espessura de 2 centímetros, o risco dela, a saída de tinta, e ela é da cor rosa, por exemplo. Eu posso ter uma caneta nesse formato. Ela pode desenhar, ela pode traçar, ela pode riscar, ela pode escrever, ela pode fazer várias coisas. Então, ela tem várias possibilidades de comportamentos. Mas algo um pouco mais palpável, né, que eu gosto muito de falar. Vamos falar de uma pessoa. E aí, por exemplo, quais são as características que uma pessoa tem, né? Uma pessoa, um ser humano. Eu estou falando lá, eu quero fazer no meu sistema, eu quero representar uma pessoa. Vamos elencar quais características que a gente poderia colocar. Aqui tem altura, peso e idade. Eu quero características diferentes. Quais outras características a gente poderia colocar, desenhar, né, para uma pessoa? Desenhar vem do ato de projetar, da tradução da palavra design, que pode ser traduzida como desenhar ou projetar, tá bem? Então, vamos desenhar uma pessoa, vamos projetar uma pessoa programada, né? A gente vai fazer a codificação de algo que represente uma pessoa. Vamos elencando aí quais características que vocês julgam que são pertencentes a uma pessoa. Quais são os atributos que eu poderia colocar em uma pessoa? De cima para baixo, tem cabelo. Cabelo. Tem o tamanho do cabelo, tem a cor tamanho do cabelo, a cor. Aí vem a testa, tamanho da testa, tamanho cor da testa, pele da testa. Cor da pele. Sobrancelha, tamanho da sobrancelha, espessura da sobrancelha, quantidade Ótimo. de fios. Sim. E tamanho dos fios também, né? Sim, daí, poderia. E as dimensões, de onde ela vai até onde ela vai na testa. Daí Perfeito, os muito olhos, legal. Olhos, tamanho, espessura, a cor quantidade. dos olhos, quantidade de íris, quantidade de olhos. pupila dilatadas, quantidade de olhos. Professor, tem infinitas características de um ser humano. Vamos falar mais características. O Paixão falou especificamente de características físicas, né? Mas eu tenho outras características que não são físicas e são pertencentes a uma pessoa? Tem as comportamentais também, tem as individuais, características individuais. Às vezes um ser humano não tem um braço. Aí a gente entra nas características físicas, quantidade, né? Quantidade de braços. 2, 1, nenhum, 3. Não sei, né? Mas, por exemplo, vocês estão matriculados na faculdade. E aí vocês têm um código de matrícula, vocês têm uma carteirinha que tem lá o seu registro de matrícula, né? Ou o seu registro acadêmico, RA, né? Ou RM, né? Ou matrícula. Vocês têm um número. Mas vocês, perante... agora a gente está chegando em épocas de eleição, é legal. Vocês que já têm acima de 16 anos, vocês podem ter título de eleitor, vocês podem ter um RG, que é um registro geral dentro do Brasil, vocês podem ter também o cadastro de pessoa física, o famoso CPF, algumas pessoas ainda lembram o nome antigo, que é o SIC. Você pode ter... o que mais? Carteira de vacinação, já que a gente está num momento pandêmico, né? É legal lembrar isso daí. Você pode ter sua carteira de vacinação.
Você, se tiver acima de 18 anos, você pode ter habilitação. Então, você pode ter uma habilitação. Então, você tem lá a sua carteira nacional de habilitação. Então, o seu CNH. Se for homem acima de 18 anos, tem que ter o registro de apresentação. O atestado de reservista, né? Se você for reserva, né? Se você nasceu e você foi registrado, você tem sua certidão de nascimento. Se você casou, você tem a sua certidão de casamento. Se você faleceu, você tem sua certidão de óbito. Achei que era... O que mais que eu posso ter de características? Tamanho do pé, né? Sei lá, tamanho do coração. O senhor entrou em uma coisa que eu tenho um pouco de dúvida. As características, o senhor está dando as características da pessoa, são as variáveis dela. O tamanho do coração dela entraria nas características também, ou seria uma variável, sei lá, qual que é o nome que se dá para isso? Tipo, se ela tem coração ou não. É uma característica física? Continua sendo? Continua sendo uma característica. No exemplo da caneta, o tipo do tubo, que é feito de, sei lá, de plástico, de alumínio, ou é também característica. De madeira, é característica. Aí vem um papo muito interessante, que eu achei que você ia puxar para esse lado até, por isso que eu deixei desenrolar. Por exemplo, a gente poderia ter como características de uma pessoa o tamanho do pé. Aí você fala assim, beleza, tamanho do pé. Para quê? Bem, você pode querer vender sapato. Se você vende meia, sapato, qualquer coisa, você pode ver tamanho do pé. Você pode pensar, por exemplo, quantidade de dedos para poder fazer as unhas. Né? O teu sistema de manicure você cobra por unha feita, né? E não por mão ou pé. Quantidade de rins para você ver se a pessoa ela tem todos os rins, ou se ela já foi doadora, ou se ela perdeu por algum motivo, se ela está necessitando receber algum. Sei lá, o tamanho do pâncreas, o tamanho do útero, o número de ovários, número de sei lá. Você falou de fios de cabelo, quantidade de fios dos cílios. Pode ser fios de cabelo, né? A quantidade de fios de cabelo que você tem na cabeça. E aí você pode falar assim, nossa, mas por que eu preciso ter tanta característica de uma pessoa? Aí eu te respondo, você não precisa. Isso é uma coisa muito importante. A gente está elencando as características que uma pessoa pode ter. Então, elencar as características que uma pessoa pode ter não quer dizer que você vai precisar de todas elas. E o interessante é que essa técnica que a gente usa, por exemplo, vamos imaginar um aluno. Para mim, quando eu penso em um aluno, eu posso imaginar duas coisas e eu vou imaginar um aluno. Número da matrícula e o nome dele. Só com o número da matrícula e com o nome dele, eu já consigo visualizar na minha cabeça um aluno. Eu já consigo pensar, eu consigo abstrair todos os outros dados. Eu não preciso saber se o aluno é do sexo masculino ou feminino, eu não preciso saber qual que é a religião, qual que é o peso, qual que é a altura, data de nascimento, eu não preciso saber nenhuma das características físicas, eu só estou querendo identificar individualmente cada um dos meus alunos. O número de matrícula me ajuda muito, que eu vejo o número de matrícula, mas o nome também já é suficiente para eu poder identificar um aluno como sendo um aluno dentro do sistema nosso de graduação. Então, acho muito bacana essa característica. Então, para mim, o nome e a matrícula representam um aluno. Assim como para vocês, por exemplo, o nome e a disciplina representam o professor. Então, vocês podem falar o professor de POO, o professor Cristóvão. Então, uma das características vai fazer com que você chegue a imaginar, a lembrar, a fazer aquele link com o que você quer. Isso daí é muito legal, porque você viu que você não precisou, por exemplo, colocar a cor dos meus belos olhos azuis. Então, você não precisou lembrar da cor dos meus belos olhos azuis para lembrar que eu sou eu. Você não precisou lembrar do meu 1,90 m,
nem das minhas Do definições musculares, do meu, viu? Já falei certinho, das minhas definições musculares para ver como eu sou marombado. Eu não precisei passar nenhuma das minhas características físicas, não falei tamanho do pé, tamanho da perna, número de dedos, número de olhos, número de orelhas, quantidade de fios de cabelo, mesmo que não seja muito, né? Gigante guerreiro. Exato, o tamanho do joelho, né? Então, tudo isso daí são características que podem ser ignoradas. A gente pode ignorar todas essas características e mesmo assim você consegue entender que o Cristóvão e POO, né, fazem informação de que aquele cara é o professor de programação orientada a objeto de vocês. É um professor. Isso daí faz a ligação, assim como o número de matrícula e o nome faz a ligação que você é um aluno para mim. Isso é muito legal. Por que é muito interessante? Porque é a nossa capacidade de abstrair, a capacidade de você olhar para a parte e imaginar o todo. É muito bonito falar isso, né? É uma área, é um momento filosófico da disciplina, né? Você olha, por exemplo, para uma pessoa, no nosso caso aqui, se eu imagino 1,70 m, 60 quilos e 27 anos, eu consigo imaginar uma pessoa. Não tem a definição do rosto, da cor da pele, se é homem ou se é mulher, mas eu consigo imaginar que isso aqui representa uma pessoa para mim. Essa capacidade de abstrair, isso aí é um termo bem bacana, é você olhar para parte e conseguir enxergar o todo. Então você cria um mini mundo para você. Essa teoria de mini mundo é muito legal. Então você tem uma partezinha do seu mundo, né? Ou seja, eu estou falando, o meu mundo agora é uma pessoa. Eu estou falando de pessoas. Eu quero montar um programa que represente uma pessoa. Eu preciso colocar o nome da pessoa? Não. Eu estou fazendo um estudo aqui e eu não preciso do nome da pessoa. O nome da pessoa para mim é indiferente. Ah, mas eu preciso da idade. Mas eu preciso da altura e eu preciso do peso. São características que para mim são importantes. Mas, por exemplo, eu preciso do tamanho do pé? Não preciso. Se você pegar, por exemplo, aí a gente pode pegar vários dados, né? O tamanho do pé no meu cadastro, no meu sistema, é importante? Depende. O teu sistema vende sapato, meia, tem alguma medida, faz alguma coisa, é de cadastro de atletas, né? Tem algum detalhe específico? Se não tem, não vale você ter essa informação. Essa informação, ela pode ser ignorada, abstraída. Você pode não enxergar ela e mesmo assim você vai continuar vendo, por exemplo, um aluno. Ou você vai continuar vendo o seu cliente. Isso daí é a capacidade de abstrair. Então, mesmo a gente tendo mais características que representam uma caneta ou mais características que representam uma pessoa, eu preciso elencar quais são interessantes para minha utilização. De acordo com minha demanda, com o que eu for utilizar, aí sim fica muito interessante. Por exemplo, no nosso caso aqui da caneta, vamos voltar ali na nossa caneta ela só tinha altura, espessura e cor. Mas eu poderia ver, por exemplo, se ela é de tampa, se ela é aquela que aperta e volta, se ela é de girar, se ela é caneta de pena, se ela é tinteira, caneta esferográfica, caneta hidrocolor, o tipo do material, se ela é de madeira, de plástico, de alumínio, de uma liga específica de carbono, sei lá, você pode ter várias especificações. Se tem tampa, se não tem, eu acho que eu já falei, né? Altura de uma pessoa, peso de uma pessoa, idade de uma pessoa. Será que tem mais coisas que eu preciso para representar uma pessoa para mim, na minha utilização nesse momento? Se não, isso aqui é suficiente. Perfeito. Eu consigo entender que uma pessoa tem uma altura, um peso e uma idade, não importa o nome dela, não importa o endereço dela, não importa, sei lá, sexo, religião, números de documentos, não importa nada disso. Isso daí é uma coisa muito legal. E aí você consegue atribuir valores para as características das pessoas. Então, vamos voltar, por exemplo, aqui na caneta. A gente consegue ver que a nossa caneta, ela pode ter uma altura de 10 centímetros, espessura de 2 e a cor rosa. A mesma coisa a gente pode fazer para as características de uma pessoa. Eu posso dizer que a pessoa tem 1,70, 70 quilos, 25 anos. Quais são os comportamentos inerentes a uma pessoa? Bem, uma pessoa pode andar, pode sorrir, pode ler, mas são todos esses os comportamentos que eu quero? Bom, eu poderia falar que uma pessoa pode
mudar o próprio status dela. E ela subir de nível, ela pode se cadastrar, ela pode se registrar, ela pode ler, andar, sorrir. E eu escolho quais são as características que vão ser importantes para representar essa pessoa que eu estou desenhando, que eu estou projetando aqui para o nosso sistema. E isso daí começa a ficar bem legal. A gente consegue dizer quais características que eu quero. Eu preciso colocar todas as características de uma pessoa? Não. Por exemplo, eu coloquei aqui andar, sorrir e ler. Mas eu não coloquei que ela pode sentar, e muito menos que ela pode levantar. Mas só porque eu não coloquei não quer dizer que ela não possa. Quer dizer que não é interessante para mim, nesse momento, na minha modelagem, no meu projeto, fazer com que ela ande, ou que ela sente, ou que ela corra. Eu escolho as características que eu quero colocar e os comportamentos. E aí, ó, a gente vai cair lá no nosso retângulo, né? O retângulo é um exemplo lindo, maravilhoso, que eu sempre gosto de utilizar, porque ele é o que mais pego no laço a galera quando eu falo de objetos não concretos, né? Porque você imagina ele como sendo algo concreto, mas tudo que vocês imaginaram, tudo que vocês falaram, não são retângulos, são coisas retangulares, de formato retangular. Mas eu posso criar um objeto que represente um retângulo, mesmo ele não existindo no mundo real, sendo apenas um conceito. Então, mesmo sendo um conceito, eu consigo dizer quais são as características de um retângulo, quais são os atributos. Quais são, por exemplo, base, altura. E eu posso atribuir para o meu retângulo uma base e uma altura. E eu posso ainda dar comportamentos para o meu retângulo. O meu retângulo, por exemplo, ele pode ter um comportamento que é calcular a sua própria área, calcular o seu próprio perímetro. Eu consigo fazer, né, com que ele faça algumas coisas que eu desejo. Por exemplo, outro objeto não concreto, disciplina. Apesar de estarmos cursando, disciplina não é nada palpável, é um conceito, né? Então, o conceito de disciplina, né, eu posso colocar na disciplina, por exemplo, o código que representa ela, eu posso colocar o nome dela, eu posso colocar a carga horária. O código pode ser um código numérico, pode ser um código de letras, por exemplo. A nossa disciplina, o código poderia ser POO, Programação Orientada a Objetos. O nome, Programação Orientada a Objetos. Carga horária, 40 horas. Então, a gente pode colocar 20 horas, 10 horas, 80 horas, a gente pode colocar qualquer valor. E é muito interessante que você consegue agora criar, né, algumas ideias, né, na sua cabeça de que você pode representar literalmente qualquer coisa. Você pode representar tudo que você quiser. E quais comportamentos eu poderia colocar dentro de uma disciplina? Por exemplo, listar os alunos que fazem parte, mostrar o nome dela, mostrar o conteúdo programático dela. Eu poderia ter todos esses comportamentos dentro da minha disciplina. E a gente consegue ter algo bem legal para poder começar a programar um pouco mais, dar mais liberdade à nossa programação. Vamos imaginar agora algumas coisas, né? Vamos imaginar aqui alguns objetos reais e vamos tentar, né, representá-los em forma de objetos. Então, comecei aqui com 3 objetos do mundo real. Eu estou imaginando aí uma agência bancária que tem uma conta e ela tem clientes que são associados a essas contas, né? Como que eu poderia fazer uma representação, né, em forma de objetos? Eu poderia fazer dessa forma que está aqui na direita, né? A representação dos objetos eu tenho o cliente, a conta e uma agência. Então, essa caixinha daqui, essa caixinha representa um cliente, essa caixinha representa a conta e essa caixinha aqui representa a agência. É uma forma de representar. É possível ser dessa forma? É um desenho, é viável, né? E aí, o que a gente vai fazer, né? Vamos aprender um pouco mais de como que a gente pode representar. E aí foi exatamente o que a gente estava conversando, né? Quando a gente está criando a especificação de algo, né? A gente literalmente está criando um modelo. E esse modelo é para ele poder ser replicado. Então, vamos voltar aqui no nosso cliente, né? Então, eu tenho lá o meu cliente. Quando eu crio um cliente, eu só vou ter um único cliente? Não, eu posso ter vários. E preferencialmente que eu tenha muitos clientes, né? Quanto mais clientes, melhor. Eu posso ter uma demanda absurda de clientes. Isso é muito interessante para o banco, porque quanto mais clientes ele tiver, mais dinheiro vai movimentar, mais coisas ele pode fazer. E isso para ele é muito legal.
Então, eu posso ter mais de um cliente. Então, quando eu faço a minha análise, que eu faço o levantamento e as especificações dos atributos dessa classe daqui, dos comportamentos da classe cliente, eu começo a ver agora que eu não estou criando um cliente, eu estou criando um modelo de cliente. Por que eu estou falando que eu estou criando um modelo de cliente? Vocês concordam comigo? Vamos voltar aqui lá no primeiro exemplo. Eu poderia aqui criar uma caneta. Uma caneta ela tem altura, espessura e cor. E eu posso criar várias canetas a partir dessa ideia. Então eu posso criar um tipo, né? Criar em C é chamada de struct, estrutura, né? Em Pascal eu acho que é chamado de type, um tipo, literalmente chamado de type, de tipo. E em Java a gente chama de classe. E essa designação de uma classe para a gente, ela faz com que, na verdade, a gente crie uma representação do que eu vou querer utilizar. Então, eu não crio diretamente o que eu vou utilizar. Eu crio algo que representa e depois eu vou criar o que eu quero usar. Então, primeiro eu faço o modelo. Criação do modelo é a criação de classes. E a gente está criando uma classe aqui. Eu posso criar uma caneta e essa caneta ter, por exemplo, 15 centímetros. Mas eu posso criar uma outra caneta e essa outra caneta, ela se ajustar à mão de uma criança, por exemplo, ela ter 5 centímetros e não 10, não 15. Ela pode ser menor. Então, eu posso criar canetas com pontas de espessura diferente, cores diferentes. Então, para cada uma das canetas, imaginando agora que a gente está falando aí de um conjunto de canetinhas, né? Que a criançada adora para desenhar. Eu posso ter várias criações de caneta, várias instanciações de caneta, várias existências de caneta, vários objetos do tipo caneta. E aí, esses vários objetos, cada um deles vai ter as mesmas características. Então, ele vai ter altura, espessura e cor. Mas só que a altura, a espessura e a cor é de cada um dos objetos. E vamos entender melhor isso aí. Vamos nos imaginar como a gente quer criar pessoa para nos representar, para representar a nossa turma, a nossa sala. E aí a gente cria lá um conjunto de pessoas que tem altura, peso e idade. A minha altura é minha altura. A sua altura é sua altura. Correto? Mesmo que nós tenhamos a mesma altura, nós temos lá 1,90 m. Nós temos a mesma altura. Porém, a minha altura é minha altura. A sua altura é sua altura. Então, temos um valor atribuído para a característica. Então, a gente tem o valor do atributo. Então, o valor do atributo é pertencente ao objeto que a gente cria, e não à classe. A classe é simplesmente a designação, né? Os atributos aqui, quais são? São esses. E a gente pode dizer que são esses os valores aqui, são essas as características que eu quero preencher. E esses valores pode ser específico de um objeto que eu estou criando. Eu posso colocar um objeto com esses valores, ou posso colocar outro objeto com esses valores, posso colocar valores diferentes para outro objeto, e eu posso ir fazendo isso daí. Só para dar continuidade, então, olha só, eu posso fazer isso aqui, já que a gente tem lá o cliente, a conta e a agência que a gente estava falando, eu poderia, por exemplo, imaginar que o cliente ele tem um nome e o cliente tem um endereço. Uma conta, ela tem o número dela, ela tem o saldo, que é o quanto tem de dinheiro dentro dela, e qual que foi a última transação que ela fez. Qual foi a última transação que ocorreu com aquela conta. E uma agência, ela pode ter um nome e um número. E aí eu posso criar objetos a partir dessas classes. Então, se eu olhar aqui, olha só, eu tenho aqui cliente e eu tenho cliente. Eu tenho o cliente J e eu tenho o cliente A. São dois clientes distintos, são duas coisas distintas. Porém, eles têm os mesmos atributos, né? As mesmas características, nome, endereço e endereço. Porém, o cliente J tem como nome João e a rua J como endereço. Já o cliente A tem como nome Ana e o endereço Rua A. A mesma coisa você pode ver, a conta 1, o C1 é do tipo conta, é da classe conta, é uma instância de conta, ele tem as mesmas características que o C2, que também é uma instância, é filho de conta, é, né, um objeto criado a partir da classe conta. Quais são as nossas características? Número, saldo e transação. Porém, os valores que estão atribuídos são diferentes. O primeiro tem
como número 9916, o segundo tem 8761. O saldo do primeiro é 1.000, o saldo do segundo é 500. A última transação do primeiro foi um débito, a última transação do segundo foi um crédito. E a mesma coisa, aqui a gente só tem um objeto do tipo agência, chamado C. E o nome dela é centro e o número dela é 123. É o número que representa ela. Então, quando eu falo de instância, instância é a criação de um objeto a partir de uma classe. A classe é o modelo, o objeto é o que eu vou colocar valor realmente. Então, eu crio um tipo, que é a nossa classe, e eu crio um objeto a partir desse novo tipo que eu criei, que é instanciar um objeto. E olha só que legal, quando a gente estava falando de tipos primitivos, quando eu falo lá de tipo primitivo, eu só posso guardar uma informação. Se eu declaro uma variável do tipo inteiro, eu só posso guardar um número inteiro dentro dela. Eu não posso guardar mais nada. Por quê? Porque só cabe o número inteiro. Agora, se eu declarar, por exemplo, uma conta, eu posso guardar um número inteiro, um ponto flutuante e uma string. Eu posso guardar 3 tipos de dados. E só isso? Não, eu posso guardar muitos mais. E isso daí é legal. Agora eu estou saindo daquele momento de que a gente tinha tipos primitivos e eu estou tirando essa ideia de só primitivos. A gente está evoluindo. Eu posso criar tipos complexos. Diga, seu Derek. Batido sem querer, senhor. Foi... Sem problema. Nós temos, então, três características que a gente deve de ter de cada um dos objetos, né? A gente tem o estado, o comportamento e a identidade. O estado, ele é tirado instantâneo, tipo como você tirasse um print screen naquele exato momento, tirasse uma foto do objeto naquele exato momento do espaço-tempo, né? Quando eu tiro uma foto dele naquele exato momento, eu consigo falar, olha, ele está aqui, cliente J, mora na rua, tem o nome João, mora na rua J. E aí ele casou com a Ana. Então ele casou com a Ana e ele foi morar junto com a Ana. Quando ele casou com a Ana e foi morar junto com ela, ele mudou o estado dele. O estado dele era um e mudou para outro. O nome continua igual, porém o endereço agora, ó, Rua A. Ele não mora mais na Rua J, ele mudou de endereço. E isso daí ele tinha um determinado estado em um determinado momento, e aí, em um outro momento do tempo, ele tem um outro valor. Poderia se manter igual, mas nesse caso, ele mudou o endereço. O comportamento, né? Todo comportamento, né? Você tem que entender assim, o comportamento é todas as ações e reações que um objeto tem. Então, tudo que você faz sobre um objeto reagido sobre, e reage sobre ele é um comportamento. E aí eu posso pegar e falar, por exemplo, assim. Vamos ver lá. Eu posso falar que no mundo real, um cliente faz um depósito, correto? Mas na nossa programação, eu tenho que falar que a conta ela faz um depósito. E aí você fala assim, peraí, mas como que a conta faz um depósito? Quem faz um depósito sou eu, que vou e levo o dinheiro lá e deposito na conta. Sim, você leva o dinheiro, mas quem sofre a ação? Você? O dinheiro é colocado dentro de você e muda uma característica sua como cliente? Não. Muda uma característica de quem? Da conta, que é o saldo dela. Bem, se muda uma característica da conta, depositar é um comportamento inerente à conta e não ao cliente. Então, isso daí é muito importante. E isso daí faz muita diferença. Por quê? Porque vai mudar a forma com que a gente com a forma da gente modelar o nosso projeto e modelar as nossas classes. E, por último, a gente tem a identidade. A identidade é o nome que nós damos aos nossos objetos. Eles têm que ser únicos, eles não podem ser repetidos, porque eu tenho que conseguir, através desse código, desse nome que eu dou, acessá-lo. Por exemplo, quando a gente nomeia as nossas variáveis, mesmo a gente tendo variáveis de tipos diferentes, elas não podem ter o mesmo nome. Por que não podem ter? Porque a gente precisa ter uma forma de identificar cada uma delas e colocar valor dentro delas.
a gente continua na próxima aula, a gente vai falar mais um pouquinho. Eu acho que por hoje a gente tá supimpa, tem bastante coisa para ver, para falar, e na próxima aula a gente vai colocar a mão na massa e fazer esses códigos daqui surgirem e a gente ver as implementações que dá para a gente criar.